Olá, olá, bom dia a todos. Bem-vindos à Universidade Católica de Petrópolis. Hoje estamos encerrando a primeira jornada do Núcleo do Idoso CP, que teve como eixo temático o estudo dos benefícios pós-reforma previdenciária. Contamos com a presença de profissionais gabaritados, com expertise em direito previdenciário, e juntos, durante essa semana, pudemos refletir sobre pontos polêmicos da reforma previdenciária. Nós tivemos a oportunidade de esclarecimento de dúvidas e também vislumbramos a possibilidade de novos horizontes, ainda e apesar do momento doloroso e difícil pelo qual nós estamos passando. Enfim, hoje mais um dia e um tema também extremamente polêmico, mais uma manhã de muito aprendizado. Hoje, então, com o nosso encerramento, eu registro aqui o nosso agradecimento à reitoria da Universidade Católica de Petrópolis, na pessoa do magnífico reitor, Padre Pedro Paulo Rosa de Carvalho, pelo apoio institucional para a realização dessa jornada. Durante essa semana, nós tivemos vozes de todo o Brasil, do Distrito Federal, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e hoje conosco nós temos um representante da Bahia, Salvador. Contaremos com a presença do professor Salamão. Professor Salamão, então, hoje tem aqui a missão, do estudo do tema pensão por morte. Eu vou convidar o professor Salamão aqui para nos unir, já chegando aqui. Tudo bem, professor? Bom dia! Tudo bem, doutora Flávia? Tudo bem? Bom dia. Saudações UCPanas aí para todos. Saudações UCPanas, exatamente. Uma alegria estar aqui. Isso. Para quem não conhece ainda o professor Salamão, eu vou apresentar para vocês quem é o professor Salamão. O professor Salamão é advogado, ele é pós-graduado em Direito Previdenciário, ele é técnico do Seguro Social do Instituto Nacional, do INSS, e ele também ocupou cargos de gerência, gerência substituta, chefe de benefícios. Ele tem aqui uma vasta experiência, E o professor também, ele ministra cursos de Direito Previdenciário, cursos práticos e teóricos, que tem como público-alvo advogados, servidores do INSS, também cursos na graduação, em pós-graduação, e que tem como público destinatário aqueles que têm a intenção de concursos públicos. Então, professor, sem mais delongas, bem-vindo à universidade e com a palavra. Obrigado, que apresentação maravilhosa. Obrigado, pessoal. Olha, eu espero que hoje aqui eu possa contribuir com vocês. Espero que, na verdade, vocês nunca precisem de uma pensão por morte, mas se precisar, o que eu vou trazer aqui para vocês vai dar base para que vocês possam ter o melhor benefício, entender ele do começo até o final. Claro que nesse espaço de 50 minutos não dá para a gente tratar e exaurir o tema da forma como ele merece, mas eu vou trazer aqueles pontos mais sensíveis que você precisa saber para dominar o tema. Eu preparei aqui um material que a equipe vai estar colocando em tela aí para guiar a gente, tá? E a gente já vai começar mesmo falando da pensão por morte. Eu estou aqui de Salvador, na Bahia, tá? Como a professora já bem falou, né? E a gente está no INSS desde 2012, sempre atuando com análise de benefícios. Joia? Então, eu vou pedir para o pessoal colocar nosso slide em tela aí para a gente já iniciar. Então, a gente vai estar falando sobre pensão por morte, os seus aspectos principais depois da reforma da Previdência, tá? Bora lá, bora começar já no tema. O que é pensão por morte, gente? A pensão por morte ela é um benefício pago pelo INSS e o objetivo dela é dar proteção social nesse momento tão difícil, que é a perda de um ente querido, de um familiar querido, de um trabalhador, que ao falecer não vai mais poder contar, a família não vai mais poder contar com aquela renda que ele tinha, porque ele morreu. E aí ela fica desamparada. Vale lembrar que muitas famílias só têm um provedor,
né? A gente ainda vive numa sociedade em que é comum o homem ser o provedor da casa, por exemplo, e aí o homem falece, a esposa era dona de casa, e aí como é que ficaria essa família se não tivesse essa proteção social fornecida pelo Estado? Então, a pensão por morte, ela visa proteger a família do trabalhador, não é um benefício para o trabalhador, e sim para os seus dependentes, para os seus familiares. Agora, então a gente pode conceituar a pensão por morte como um benefício pago aos dependentes dos segurados, a gente vai entender quem são esses dependentes, tá? Aos dependentes do segurado, que é esse trabalhador que contribui para o INSS através do regime geral de previdência social e que tem por objetivo a manutenção do rendimento familiar, tá? Após a morte do trabalhador que estava aí em dia com o INSS, ou seja, ele pagava o INSS, eu já tinha deixado de pagar há algum tempo, mas ainda estava no chamado período de graça e preenche os requisitos para que os seus dependentes tenham direito, então, à pensão por morte. Então, quem tem direito a essa pensão no final das contas, tá? Os dependentes do segurado. Só quem tem direito à pensão por morte são os dependentes do segurado. E quem são esses dependentes? O cônjuge, o companheiro, a companheira, tá? O filho não emancipado, aquele filho menor de idade que é ainda visto pelo direito civil como menor de idade. De qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual mental grave. Essa aí a gente vai chamar de primeira classe de dependentes, é a classe preferencial, é a classe que tem primazia para receber a pensão por morte. Depois a gente também tem como os dependentes os pais e por fim nós temos o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha algum tipo de deficiência intelectual, mental ou grave. É importante que você saiba o seguinte, quando há um membro da primeira classe, um integrante dessa primeira classe, seja cônjuge, companheiro, filho, que tem direito ao benefício, automaticamente os membros da segunda e da terceira classe, ou seja, os pais e os irmãos, são excluídos e não terão direito a esse benefício, se o benefício for concedido para um dos membros da primeira classe. Significa dizer que, imagine a situação, tinha lá o pai, o irmão, tá? A esposa do segurado que faleceu. O segurado falece e a pensão é habilitada, concedida para a esposa desse segurado. Ao ser concedida para a esposa, passa-se um tempo, 2, 3, 4, 5, um tempo ali, a esposa também falece. Significa agora que a pensão pode passar para os pais do segurado que ainda estão vivos? Não, não pode. É isso que eu estou explicando aqui para você. Quando você tem um membro de uma classe superior habilitado para receber a pensão, o membro das classes inferiores não terão direito a esse benefício mais. Tá bom? Os dependentes, gente, em regra, só podem demonstrar essa condição após a morte do segurado. Até 2002, era possível fazer o cadastro dos dependentes. Chegava lá, olha, eu quero cadastrar meu filho aqui como meu dependente para quando eu falecer, ficar mais fácil para ele receber o benefício. A partir de 2002, isso não é mais possível. A exceção agora, depois da reforma da Previdência de 2019, é quando há um filho inválido, tá? Ele pode ser cadastrado antes do falecimento do segurado, pelo próprio segurado, tá? Essa é uma exceção. Então, o fato gerador, o que dá início o que faz a pensão ser possível é a morte do segurado. O segurado tem que falecer, tá? Então, é o óbito, o fato gerador é o óbito desse segurado. A morte do segurado é conhecida oficialmente registrada com a emissão da certidão de óbito. Então, é necessário o documento principal, tá, da pensão por morte a ser apresentado no INSS é a certidão de óbito. É o único? Não, tem outros, vamos poder substituí-lo. Mas, em regra, o principal é a certidão de óbito, tá? E quando a pessoa, gente, ela some e não se sabe se de fato morreu, foi comprar cigarro, nunca mais voltou, né? E aí, morreu, não morreu, aconteceu um acidente, não sabemos, o corpo não foi resgatado, não se sabe de fato se a pessoa veio a óbito ou não. Dá direito à pessoa por morte? A resposta é sim. Há aqui, então, a morte presumida. Tá? Não há certeza absoluta do óbito. Então, quando ocorre o desaparecimento de um segurado por motivo de catástrofe, acidente, uma enchente, passou ali na casa da pessoa, né? Imagine naquele caso das barragens em Minas Gerais, milhares de pessoas ali ficaram desaparecidas, até hoje não foram encontrados corpos. Há ali uma morte presumida. Tá? E nesse
caso, mediante prova hábil, tá? É possível a concessão da pensão por morte. E também por ausência, tá? Quando o segurado desaparece do seu domicílio e não sabe onde ele está, né? Olha, já tem tanto tempo, saiu para comprar cigarro, nunca mais foi visto, desapareceu. Então, aí a autoridade judicial, mediante um requerimento de qualquer interessado, vai declarar a ausência desse segurado, tá? Então, fiquem atentos a esses dois detalhes. O fato gerador é o óbito, tá? O óbito se comprova com a certidão de óbito, mas também é possível a morte presumida desse segurado, ou por desaparecimento, ou quando ele está sumido, desaparecido por catástrofe, ou sumiu, simplesmente sumiu e não se sabe o paradeiro dessa pessoa. Quais são os requisitos, então, da pensão por morte? Para você fazer uma análise ideal de uma pensão por morte, a análise dos requisitos é indispensável para a gente saber quais documentos a gente deve apresentar ali naquele processo administrativo. O PA é o processo administrativo e o PAP é o processo administrativo previdenciário. Então, você precisa fazer as seguintes observações. O óbito do segurado, a ausência, a morte presumida deve ter ocorrido. Tá? Então, você vai comprovar isso com certidão de óbito ou com sentença declaratória de ausência expedida por autoridade judiciária. Tá? A contar da data da sua emissão, vai ser a data ali do óbito presumido ou da data do óbito em si, quando tiver a certidão de óbito. Da data da ocorrência, mediante prova hábil, né? Imagine lá de novo os casos lá das barragens de Mariana. A gente sabe o dia que aquilo aconteceu, então você sabe que aquela pessoa sumiu naquele dia, naquela catástrofe. Né? Qualidade de segurado do falecido, é necessário que esse segurado ele esteja em dia com o INSS, falando em português bem claro, ele precisa estar pagando o INSS, ou se ele não estiver pagando mais, ele deve estar no que a gente chama de período de graça, que é aquele período em que mesmo sem pagar, o segurado conserva para si ou para os seus dependentes o direito de receber e usufruir os benefícios do INSS, tá bom? Como é que você comprova essa qualidade do segurado? Um benefício precedido, imagine aí que o segurado era aposentado, recebia um salário maternidade, recebia um auxílio-doença, né, atualmente benefício por incapacidade temporária, e aí ele falece. Toda vez que você tem um benefício precedido, que já existia e estava ativo antes do óbito, imediatamente antes do óbito, você comprova ali a qualidade de segurado. A outra forma é analisando o CNIS, vendo lá se há contribuições, se decorreu lá 12, 24 ou 36 meses desde a última contribuição. Há umas regrinhas para que a gente saiba quanto tempo o segurado ele tem direito ao período de graça depois da sua última contribuição. Regra geral são 12 meses. Tá? Todo mundo que é empregado, trabalhador que contribui, exceto facultativo, ele contribui para o INSS, a regra geral é 12 meses de período de graça após a sua última contribuição. Se ele tiver mais de 10 anos de contribuição ininterrupta, sem perder essa qualidade de segurado, adiciona-se a esse período de graça aí mais 12 meses, tá? Então perceba, aí você já tem a possibilidade dele, mesmo sem pagar, estar 24 meses protegidos pelo INSS. E se o último vínculo dele foi, por exemplo, o vínculo de empregado, ele recebeu o seguro-desemprego, ele vai ter então mais 12 meses de período de graça, somando-se tudo, chega-se a no máximo 36 meses de período de graça. Então você analisa o CNIS, faz essa observação, deixa eu ver se está no período de graça, eu tenho que enquadrar ele como segurado ativo do INSS no momento do óbito, para ter direito. Seja ativo porque ainda continua pagando, seja ativo porque está no período de graça, tá? Então, fique atento a esses detalhes. Fique muito atento a esses detalhes. Preste atenção. Essa qualidade também precisa ser demonstrada em relação à dependência do segurado. Eu preciso comprovar que estou que o dependente que ficou, né, o que está vivo ali, que é dependente daquele segurado, daquele familiar, é dependente. Olha, só para esclarecer, quando eu falo o familiar, não confunda, não são todos os familiares que vão ter direito. Como eu já expliquei, é cônjuge, companheiro, filhos, ou equiparado, ou pai ou irmão. Tá? E aí a gente tem que lembrar daquela gradação, primeira classe exclui segunda e terceira, segunda classe exclui a terceira classe na hora de receber o benefício. Pronto. Dito isso, como é que eu vou demonstrar essa qualidade aí de dependente? Por meio de análise de documentos, certidão de nascimento, certidão de casamento, comprovação de união estável, tá?
Bom, a pensão por morte não exige o que a gente chama de carência, que é o quê? Aquela quantidade mínima de meses pagando ali o INSS, que deve ser feito antes do benefício ser requerido. Isso é carência de uma forma simples para você entender. Então, a pensão por morte, ela não exige. O segurado pode ter pago só um mês e deixar direito à pensão por morte sem problema algum, não há carência. Mas embora a carência ela não seja um critério, tá? Não seja necessário, um critério para a concessão do benefício, há critérios que definem o tempo que esse benefício vai permanecer ativo, vai permanecer sendo pago pelo INSS aquele dependente. Tá? Você que nos assiste ao vivo e comenta aí se o ritmo de aula tá bom, se vocês estão conseguindo acompanhar, tá? A nossa fala aqui, só para não sair aqui sozinho, né? Eu estou aqui com maravilhosos CPAnos, gostei dessa sigla, gostei dessa terminologia. Então, comenta aqui, participa aqui, você que está ao vivo aqui com a gente, diz aí o que é que você está achando do ritmo de aula, para eu saber que eu preciso adaptar alguma coisa aqui, não, para ficar ainda melhor para você aí, tá bom? Então, gente, eu posso afirmar que nem toda pensão é para sempre, tá? A pensão por morte nem sempre vai ser vitalícia. Para que o benefício ele seja pago por mais de 4 meses, por exemplo, é preciso que o falecido ele tenha contribuído para o INSS por pelo menos 18 meses. Se na hora que faz a análise lá do CNIS, do Cadastro Nacional das Informações Sociais dele, né, que é onde está o registro da vida laboral dele ali, se mostra lá, somou, viu que não tem 18 meses de contribuição, não adianta, vai pagar a pensão, vai instituir a pensão, mas ela vai durar no máximo 4 meses. Tem os 18 meses de contribuição, mas não tem 2 anos de casamento ali, de união estável, tá? Então, nesse caso, também não vai ser pago para além de 4 meses. Vai ser pago porque não é carência, ou seja, se fosse carência, se exigisse carência, nem pago seria. Como não é carência, mas é um critério de duração da pensão após a sua implantação, se eu não tiver 18 contribuições e cumulativamente 2 anos de casamento, o benefício vai durar no máximo 4 meses. Joia? Agora, isso só se aplica a cônjuges e companheiros. Quando se tem os requisitos acima, né, esses, a gente chama de regra da pressão 24/2, a gente passa a definir a duração da pensão pela idade do cônjuge ou companheiro, mas mais adiante a gente vai tratar desse assunto, tá? A dependência econômica, gente, ela precisa ser comprovada para alguns tipos de dependentes. Os dependentes da primeira classe não precisam comprovar dependência econômica. Uma vez que eles comprovaram que são da primeira classe, tá? Comprovada está a sua dependência automática. É presunção automática de dependência econômica para cônjuges, companheiros e filhos equiparados, tá? Agora, não precisa demonstrar a dependência econômica. O cônjuge, companheiro, filho equiparado, tá? Parceiro homoafetivo também não. O INSS não tem qualquer tipo de preconceito com a orientação sexual de seus segurados. Então é irrelevante se é hétero, se é homo, não importa. Vai ser pago, vai ter presunção, vai ter os mesmos direitos na seara previdenciária. O ex-cônjuge, o ex-companheiro que perceba alimentos também não precisa ali, ele não precisa não, ele também tem direito a receber o benefício de pensão por morte, e nesse caso, a percepção de alimentos vai demonstrar aí que há ainda a manutenção dessa dependência econômica. Filhos e equiparados, os enteados e tutelados, se demonstrarem dependência, eles fazem parte da primeira classe, mas aqui precisa demonstrar dependência, tá? Então, perceba, o ex-cônjuge e ex-companheiro, na prática, eles precisam demonstrar dependência econômica. Por quê? Porque eles precisam demonstrar que recebem alimentos, uma ajuda de custo ali daquele segurado. Os filhos equiparados também, tá? Que eram sustentados por aquele segurado, tinham as despesas mantidas pelo segurado. Agora, o menor sob guarda, gente, atenção, o menor sob guarda não é oficialmente considerado dependente na via administrativa. Inclusive, a reforma da Previdência, ela veio e sedimentou esse entendimento ali no artigo 23, parágrafo 6, falando, olha, só quem é dependente são os filhos equiparados, e são considerados filhos equiparados o enteado menor tutelado. Tá? O menor sob guarda, aquele que a avó cria, não é dependente, tá bom? Então, presta atenção, tá? Para que você não acabe, você que é profissional do direito, não acabe fazendo um requerimento equivocado no INSS.
No INSS, você vai fazer só para fins de interesse de agir, mas sabe que no INSS o benefício vai ser negado. A exceção, por exemplo, a gente tem aqui na Bahia, que tem uma ação civil pública que permite a concessão da pensão para menor sob guarda. E judicialmente isso é discutido, tá? Mas administrativamente, ou seja, no INSS, não. Pensão por morte versus o cônjuge que é separado de fato. Se ele está ali casado no papel, tá? Mas não tem mais relação matrimonial com aquele segurado, inclusive todos sabem ali que não vive mais junto, só não separou no civil lá no papel. Então não possui dependência econômica presumida, tá? E se ele demonstrar que possui essa dependência, vai dividir o benefício com a atual companheira, companheira formal, oficial, não é amante. Amante não tem direito à pensão, tá bom? Amante não tem direito à pensão, isso já é martelo batido, inclusive, no STF recentemente. Então, assim, amante não tem direito à pensão. Quando eu falo assim, olha, rateia o benefício com o companheiro atual, é aquele companheiro que vive em união estável, com ânimos, com interesse, com vontade de viver em união estável, tem ali uma sociedade familiar conhecida por todos, todo mundo sabe, eles vivem juntos, dividem o mesmo teto, a mesma história. Isso aí que vai configurar basicamente a união estável para o INSS. Agora, como que eu comprovo essa dependência econômica? Eu já sei que é por meio de documentos, tá? As provas da união estável de dependência econômica, elas exigem início de prova material, ou seja, eu preciso de um documento que demonstre o ponto de partida, ou um filho que nasceu, foi um filho em comum, uma mesma comprovação de endereço, né? Um plano funerário, um plano de saúde, uma conta conjunta. Para você que quer aprofundar mais, dá uma olhadinha lá na IN 77 de 2015 do INSS, pesquisa aí no Google, você vai achar, dá uma olhadinha no artigo 135 e você vai ver lá o rol de documentos completo que você pode usar para comprovar a dependência econômica. Então, precisa de um início de prova, tá? Material contemporâneo, produzida em período não superior a 24 meses. Isso aqui é muito complicado, porque o segurado ele tem que ficar renovando ali aquela comprovação de dependência econômica dentro dos 24 meses antes do óbito. A orientação é que nesses casos que não é presumida a dependência econômica, sempre se esteja fazendo alguma coisa que valide aquela relação de dependência, né? Uma conta conjunta que está ativa, a mesma comprovação de endereço, se é união estável, por via das dúvidas, ficar todo ano, vai lá e faz novamente um contrato de união estável, para garantir, para ter os documentos sempre dentro desses últimos 2 anos. Do contrário, o benefício só vai ser concedido por 4 meses. E, às vezes, nesses casos aqui, nem concedido será. Tá? Então, você precisa demonstrar que o benefício, que houve ali a união estável, que houve ali dentro daquele período, aquele documento, dentro de um período de 24 meses antes do óbito ou do recolhimento da prisão, isso aqui no caso do segurado que vai preso para o auxílio, para auxílio não, me fugiu o nome aqui, gente, auxílio reclusão, para o auxílio reclusão, tá? Então, esse auxílio reclusão tem as regras muito parecidas com a pensão por morte, vale para os dois, tanto para a pensão por morte quanto para o auxílio reclusão, e não se admite, gente, prova exclusivamente testemunhal, ou seja, não, eu vivia, meus vizinhos todos sabem que eu vivia com ele, não adianta, se não tiver um documento, nada feito, o benefício vai ser negado, tá? A exceção a isso é motivo de força maior, caso fortuito, e aí você registrou o boletim de ocorrência, fato notório, todo mundo sabe, e não tem aquela documentação, mas aí você vai ter que comprovar, tá? E com relação, gente, à pensão por morte para o filho maior inválido de 21 anos. Um detalhe que eu gostaria que você anotasse aí é o seguinte: a pensão por morte, ela não é paga para o filho maior de 21 anos por causa, por exemplo, da prorrogação do curso superior. Ele está lá fazendo faculdade, meu pai morreu, eu tenho 22 anos, eu tenho direito à pensão por morte porque estou na faculdade? Não, não tem, tá? Isso é pacífico, inclusive jurisprudencialmente. Então, dito isso, a pensão por morte ela será devida ao filho, ao enteado, ao menor tutelado e ao irmão, desde que comprovada a dependência econômica dos 3 últimos, porque o filho não precisa, mas enteado, menor tutelado e irmão precisam comprovar a dependência econômica, que sejam inválidos ou que tenham deficiência intelectual, mental ou grave, cuja invalidez ou deficiência tenha ocorrido antes da data do óbito, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 17 aqui do regulamento. Então, o que é que está dizendo aqui? Maior inválido de 21 anos, se a invalidez começou
antes da data do óbito, o benefício será concedido, tá bom? Então, preste bastante atenção e vai ser concedido, inclusive, administrativamente. Agora, uma outra pergunta. Como é dividida a pensão por morte quando há mais de um dependente? Tem pai, mãe, filho, papagaio, cachorro que tem direito à pensão. Dos que têm direito à pensão, como é que é dividido? Rateado, o termo técnico é rateado. Como é que são rateadas as cotas partes para cada dependente? A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, ela vai ser rateada. Eu queria que voltasse aqui o slide para mim aqui. Ela vai ser rateada em partes iguais, tá? Para os dependentes ali, tá bom? E aí você vai ter dividido exatamente em 4, que é R$1.000. Vamos imaginar, R$1.100, são 4 dependentes, vai ser exatamente 275 para cada um. A minha conta de matemática na ponta aí, né? Não sou da área de exatas, mas sou bom de conta. Eu quase errei, mas acertei. Então vamos lá, o que é que diz aqui o artigo 23, parágrafo 1º? As cotas por dependentes cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservando o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5. Olha, antes da reforma da Previdência era assim. Como é que fazia-se antes da reforma da Previdência? Você tinha lá 4 dependentes. Digamos que o benefício era no valor total de R$2.000, né? Nesse aspecto, era dividido R$500 para cada um. E à medida que os dependentes iam deixando de ter direito à manutenção daquela pensão, iam fazendo mais de 21 anos, né? A pensão, ela tirava aquele dependente que saiu e ela era redividida entre os que sobravam. Depois da reforma, não. Depois da reforma, a parte que sai não é redividida entre os que ficam vivos, tá? Vale lembrar que no valor total, a pensão não pode ser inferior ao salário mínimo, tá? No valor global. As partes divididas entre os dependentes que têm direito a ela podem ser inferiores. Por exemplo, a pensão é de R$2.000 o seu valor global e tem ali 4 dependentes. Cada um vai receber R$500. Nada errado aí. Agora, o que não pode só tem um dependente, a pensão era de R$2.000, nós vamos ver lá na frente. Não pode ser pago menos que o salário mínimo, porque é o menor valor que o INSS paga, em regra, para benefícios previdenciários. Então, não há rateio também, gente, entre classes diferentes. Por exemplo, tem a mãe, tem a esposa, tem a mãe e tem o irmão. A esposa recebeu, como eu já disse antes, nem a mãe nem o irmão vão ter direito, então não vai ter rateio, não vai ter divisão entre os irmãos, entre irmão, mãe e esposa, só a esposa recebe. O rateio é entre a mesma classe, por exemplo, mãe divide com o filho, mãe divide com o companheiro, com o ex-companheiro, tá? Então, presta atenção nesse detalhe. Agora, pai divide com mãe, se são os únicos dependentes, e irmão divide com irmãos. Agora, irmãos não dividem com pais, e pais e irmãos não dividem com esposas, filhos e companheiros, tá bom? Bom, e como é calculada a pensão por morte, tá? Vamos entender como essa pensão aí, ela é calculada. A reforma da Previdência previu que a pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral de previdência social será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida em cotas partes de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Joia? Então, isso é aplicado desde 14 de novembro de 2019, não é 2020, não é 2019. Então, presta atenção aqui. Deixa eu só já corrigir esse material, porque depois eu vou passar ele para vocês e eu não quero que fique errado. Tá? Então, aqui é 14 de novembro de 2019. Muito bem. O que é que a gente tem aqui? O que é que está dizendo aqui? Vamos traduzir esse negócio aqui, ó. A pensão, quando só tem um dependente, vai ser 60% na prática, porque é 50% base geral, mais 10% por dependente. Para ter pensão, tem que ter pelo menos um dependente. Então, na prática, traduzindo, 60% sempre, para pelo menos um dependente.
ok? Se o caba recebia ali R$ 2.000 de pensão, e tem um dependente só, o valor que ele vai receber aqui, a gente já vai ver, vai ser um percentual tendo como base o valor desse benefício que ele já recebeu, se ele era aposentado. Vamos lá, vamos entender isso na prática. Imagine aí um segurado que tem 10 anos de contribuição, ele morre antes de se aposentar, então ele não era aposentado, tá? Se ele fosse se aposentar por incapacidade, ele receberia 60% do seu salário de benefício. O que é um salário de benefício? Eu sei que são muitos termos, né, que a gente precisa dominar, mas para que você entenda, o salário de benefício, ele é a base de cálculo para eu saber quanto será o benefício no final das contas, quanto será pago de aposentadoria, de auxílio-doença, de salário-maternidade, enfim. Tá? No caso do salário-maternidade, não que não usa o salário de benefício como parâmetro, mas veja, é calculado da seguinte forma, você pega todas as contribuições desde julho de 94 até hoje, soma tudo e divide pela quantidade de meses, tira-se aí uma média simples de 100%, de 100% no sentido de todas as contribuições a partir de julho de 94 para cá, tira-se essa média simples e chega-se a um valor, somando o valor completo, dividindo pelo número de meses que teve contribuição, chega-se ao valor que vai ser chamado de salário de benefício. No nosso exemplo aqui, o salário de benefício pegou todas as contribuições de julho de 94 para cá, somou mês a mês, depois pegou a quantidade de meses em que houve contribuição e dividiu a soma desses meses por essa quantidade de meses, chegamos ao valor de R$2.000, ou seja, o salário de benefício foi R$2.000. Esse segurado, ele não era aposentado, tá? O artigo que a gente viu da Constituição aqui na emenda constitucional, artigo 23, ele fala, será 50% do valor da aposentadoria que recebia, tá, o segurado, ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente. Nesse nosso exemplo aqui, ele não era incapacitado, ele não era aposentado. Se ele fosse se aposentar, o salário de benefício dele seria de R$2.000 e o benefício seria 60% desses 2.000, que no caso aqui é R$1.200. Veja. E aí, seguindo a conta, qual seria o valor da pensão aqui deixada para a esposa? Seria metade desse salário de benefício mais 10%. Seria metade de 1.200, 600. Mais 10% aqui desses 1.200, R$120, ou seja, R$720. Só que não poderia ser pago inferior ao salário mínimo, porque pensão por morte é benefício previdenciário, e benefício previdenciário não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, o ponto de partida da pensão é sempre 50% do valor do benefício, mais 10% por cada segurado. Nesse caso aqui seria R$720, mas como ficou inferior ao salário mínimo, o INSS vai pagar salário mínimo para essa esposa. Só para que você tenha uma noção, então, para um dependente paga-se 60% do valor, né, ou da aposentadoria que esse segurado já recebia, ou dá 60% do valor da aposentadoria que teria direito. Nesse nosso exemplo aqui, eu mostrei o valor da pensão foi o valor da aposentadoria, tomado como base o valor da aposentadoria a que teria direito. Se ele, ao contrário, tivesse morrido aposentado e a aposentadoria dele fosse de R$2.000, o benefício seria de 1.200, tá? Porque aí seria 60% do valor do benefício e não do benefício a que ele teria direito. Joia? Então, se tem um dependente só, 60%, se tem dois, 70% desse valor, 80% se forem 3 dependentes, 90% se forem 4 dependentes. Se nós tivermos 5 dependentes ou mais, o valor vai ser de 100%, enquanto durar ali todos os dependentes ativos naquela pensão. Agora, em relação ao dependente inválido ou com deficiência intelectual, o cálculo é diferente. Veja, na hipótese de existir dependente inválido com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata esse artigo vai ser de 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente. Veja, para não ficar confuso, porque eu sei que é muito terminho, né? O salário de benefício é uma base de cálculo, tá? Se o segurado
ele não está aposentado, a gente tem que considerar qual é o salário de benefício dele e tirar um percentual desse salário de benefício, que vai ser 60% se for um dependente, 72%, 83%, 94% e 100% com 5 ou mais dependentes. Ok, muito bem. Quando o segurado já é aposentado, eu não considero mais o salário de benefício, porque isso já foi considerado para conceder a aposentadoria. Eu considero agora a base de cálculo o valor da própria aposentadoria. Então, se a aposentadoria é de R$2.000, aí o valor do benefício vai ser 60% disso, que nesse exemplo fica R$1.200. Se o valor da aposentadoria é de R$1.200, o valor da aposentadoria, do benefício de pensão seria R$720, ou seja, 60% desses R$1.200. Como o INSS não paga salário mínimo, benefício de pensão por morte inferior ao salário mínimo, o valor da aposentadoria, da pensão aqui, mesmo tendo nos cálculos chegado a ser 720, será pago no valor de R$1.100, tá bom? Significa que, havendo no caso de dependentes inválidos, essa dinâmica que eu acabei de explicar para você não se aplica, porque tendo um dependente inválido, o benefício vai ser pago 100% e dividido ali para todos os dependentes. Tá? Então, havendo um dependente inválido, o valor da pensão será de 100% do salário de benefício ou da aposentadoria que recebeu o segurado, ainda que ele seja o único dependente, tá? Não vai ter ali diminuição, vai ser sempre igual. Tá? Havendo outro dependente inválido, né, além do inválido, o valor da pensão será de 100%, mas será dividido em partes iguais para os dependentes ali. Tá? Então, quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão vai ser recalculado. Tá? Aí saiu o dependente, então vamos fazer o exemplo prático aqui. O valor do salário de benefício, nesse exemplo que eu dei anterior, era de R$2.000. Como não tinha dependente, por tudo que eu já expliquei, ficou no valor de salário mínimo. Não tinha dependente inválido. Havendo dependente inválido, tá? O valor que vai ser pago não seria mais o salário mínimo, seria os próprios R$2.000, seria o valor integral, 100% do salário de benefício. Joia? Aí você ficaria dividindo, tem dois dependentes, dividiria 1.000 para um, 1.000 para o outro. Quando o dependente inválido deixasse de ser dependente, porque se recuperou da invalidez ou veio a óbito, o benefício ia ser recalculado e ia voltar a ser salário mínimo para o único dependente que existisse ali nesse nosso exemplo. Então, cessando a invalidez, o benefício ele precisa ser recalculado. E com relação à morte, se o segurado falecer decorrente de acidente de trabalho equiparado, o cálculo também vai ser diferente. Veja, o valor do benefício será corresponderá a 100% da média aritmética simples definida no parágrafo 1º, ou seja, 100% do salário de benefício. No caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional ou de doença do trabalho. Acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho são considerados acidentes para o INSS. E aí, se a pessoa falece em decorrência de um desses três requisitos, o benefício de pensão será 100% do valor do salário de benefício ou 100% da aposentadoria que o segurado recebia quando faleceu. E como é que se define, depois que a gente já sabe quanto é que vai ganhar, já sabe tudo, como é que define a data de início do benefício? A gente define do óbito, quando requerida até 180 dias após o óbito para os menores de 16 anos, os filhos menores de 16 anos, ou até 90 dias após o óbito para os demais segurados. Então tem prazo. Os menores de 16 anos podem pedir a pensão até completarem 16 anos e 90 dias, a prática é essa. E os que são maiores de 16 anos, para receber desde a data do óbito, tem que pedir até 90 dias depois do óbito ter ocorrido. E vai ser do requerimento, ou seja, a partir do momento que for solicitado ao INSS, quando passar esses prazos. E a data de início da pensão, gente, vai sair lá no extrato sempre a data do óbito. A data de início do benefício vai ser sempre a data do óbito, a data de início da pensão, a DIP, data de início do benefício, não, a data de início da pensão, a DIP, é chamada data de início do benefício ali, da pensão, vai ser a data do óbito, vai sair lá. Mas a data de pagamento, data do início do pagamento, aí sim, a DIP, data de início do pagamento, vai decorrer se foi feito, se vai ser desde o óbito, se foi requerido em até 180 dias por menores de 16 anos ou até 90 por maiores, ou da DER, da data de entrada do requerimento, quando esses prazos tiverem passados. Tá? Agora, e quando o dependente vai pedir, já tem outro dependente recebendo, como é que fica
o INSS não espera para saber, todos os dependentes estão aqui. Não. O primeiro dependente que pede é o que recebe, e os outros vão sendo habilitados depois, vão sendo colocados na pensão depois. Então, imagine aí que Maria, ela pede a pensão por morte, né, do esposo, e depois de 2 anos surge um filho menor de 21 anos que também vai querer o benefício. Nessa situação, o filho não terá direito aos valores retroativos, porque já passou os 180 dias. E mesmo que ainda estivesse dentro dos 180 dias, como já tem um dependente habilitado, não receberia mais retroativo desde o óbito, e sim a partir da sua DER, passando daquele momento a dividir com a esposa que já recebe o benefício. Tá? Também, gente, é possível que seja ajuizada a ação judicial para reconhecimento de paternidade do falecido, da falecida, e aí esse benefício passa a ser rateado entre quem já recebe. Então, imagine aqui na situação, Maria, ela recebe a pensão, aí surge um filho, e aí Maria fala, olha, esse filho não é filho, tal, e aí vai para a justiça para reconhecimento de paternidade. A partir do momento que há uma ação judicial para reconhecimento de paternidade, o INSS rateia esses benefícios, divide entre quem já recebe e quem pode receber, só que ele não entrega o valor, a pecúnia, até que a ação judicial defina se aquele filho é ou não filho legítimo do falecido. Tá? Se no final do processo for definido que é filho, todo o valor que foi depositado numa conta judicial vai ser repassado a esse dependente. Se não for definido, se for o contrário, não comprovar que é filho, o valor volta e é pago novamente ao dependente que já era habilitado antes. Tá? E a pensão, gente, ela não é para sempre. Existe a data de cessação da pensão. Então, ela cessa pela morte do pensionista, para os filhos, menor tutelado, irmão, né? Quando completam 21 anos de idade, exceto se forem inválidos ou tiverem deficiência intelectual, mental ou grave. Para o filho enteado menor tutelado, quando eles se recuperam dessa invalidez, ou para quando há o afastamento ali, né, da deficiência. Então, aí a pensão cessa. Pela adoção do dependente também, pelo filho que é adotado. Então, o filho ele recebe a pensão, mas aí ele vai para um orfanato e lá ele é adotado, ele deixa de receber aquela pensão, porque a pensão ela é justamente para cobrir a falta dos pais. Tá? E para o cônjuge, como é que fica essa data de cessação? Cessa em 4 meses. Tá? Se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha tido 18 contribuições para o INSS ou sem que tenha sido comprovado que havia ali 2 anos de casamento ou união estável entre eles. Então, há aí esse requisito, né, que a gente chama de requisito da pressão 18x2, né, 18 meses de contribuição, 2 anos de casamento. Se faltar um ou outro desses requisitos, ou seja, tem os 18 meses de contribuição, mas não tem os 2 anos de casamento, ou tem os 2 anos de casamento, mas não tem 18 meses de contribuição, vai receber por apenas 4 meses, tá? E também, gente, vai cessar para o companheiro, para a companheira, no seguinte sentido. Quando você vai ter a idade desse companheiro. A idade vai definir, preenchido. Tem os 18 meses de contribuição e tenho os 2 anos de casamento. Vou receber para sempre? Depende do quê? Da idade. Já vamos falar disso. Mas antes, tá? A gente precisa saber que se a morte do segurado ela for causada por acidente de qualquer natureza, de trabalho, né, ou equiparado, essa regrinha dos 18x2 cai por terra e não será considerada. Então, mesmo que não tenha os 18 meses de contribuição ou os 24 meses de casamento, união estável, mas a morte foi por acidente ou equiparado, tá? Aí pula-se esses 2 critérios e passa direto para a análise da idade do segurado. Também não há essa regra do 18x2 quando o cônjuge companheiro é inválido ou com deficiência, cessando a pensão pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência. Nos 2 casos, acidente ou invalidez / deficiência, não há exigência da regra 18x2. Joia? O que mais? Passamos aí dessa fase e já demonstrou que tem a regra 18x2 ou foi acidente ou equiparado de qualquer natureza, não vai considerar, vai ser relevante. Vamos agora analisar as idades. Desde janeiro desse ano, 2021, tá? Os óbitos, eles ocorrido a partir de janeiro de 2021, deixam pensão a depender da idade do segurado, quando a idade é o seguinte, ó,
vai receber por 3 anos quando o dependente, a esposa, aqui eu estou falando de esposa, cônjuge, companheiro, quando o dependente tem 22 anos, tá? Até 22 anos. Se o dependente tem ali entre 22 e 27 anos, vai receber por 6 anos. Se o dependente tem entre 10, se o dependente tem entre 28 e 30, recebe a pensão por 10 anos. Se o dependente tem entre 31 e 41 anos de idade, recebe a pensão por 15 anos. Se o dependente tem entre 42 e 44 anos, recebe a pensão por 20 anos. E se tem a partir de 45 anos, só nesse momento, a pensão passa a ser vitalícia, tá? Então, há também a possibilidade do pagamento de pensão, né, nos casos de estar recebendo pensão alimentícia. E a pensão alimentícia, ela bota termo final de DCB, data de cessação do benefício. Quando, por exemplo, imagine aí que a segurada tinha ali, sei lá, 42 anos, entre 42 e 44, ou seja, ela receberia a pensão por 20 anos, não é? Só que ela se separou do segurado e na briga judicial lá o juiz estabeleceu que ela receberia a pensão por 5 anos. Se não tivesse isso, se ela ainda tivesse casada com esse segurado, ela receberia por 20. Como houve uma ação judicial e estabeleceu alimentos temporários e o juiz disse, olha, você vai receber pensão alimentícia por 5 anos, a pensão por morte, também só vai durar os 5 anos. Ainda que pela idade, ela teria direito a mais tempo, tá? Isso é uma inovação da Lei 13.846, que nesse caso prejudicou aí quem recebe alimentos. Antes não havia essa previsão legal. Agora, eu posso acumular pensão por morte, pessoal. Posso acumular pensão por morte, mas tem alguns requisitos que eu quero trazer aqui para vocês. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social. Ou seja, se os dois são do INSS, não pode acumular pensão por morte. O primeiro morreu, os dois... Peraí, para não ficar confuso. Eu me casei a primeira vez, a minha mulher, Deus o livre, morreu, e aí eu estou recebendo pensão. Casei a segunda morreu, e aí agora eu vou ter direito a 2 pensões, se elas duas eram do INSS, pagavam INSS? Não, só vou ter direito a uma, vou escolher entre a que é mais vantajoso, tá? Então é possível acumular pensões quando decorrência de 2 cargos de área de saúde ou 2 de professor ou de um técnico, essa é a exceção. Eu posso acumular nessas situações, ainda que seja ali do mesmo regime, desde que seja acumulado permitido na Constituição. Também é possível acumular pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social, INSS e um RPPS, um regime próprio de previdência social. Então, digamos que o primeiro benefício é pago pelo INSS, o segundo é pago pelo Estado. O Estado mesmo, no sentido de Ceará, Bahia, São Paulo. Joia? Também é possível acumular na seguinte situação: pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência social ou regime próprio de previdência social com proventos de inatividades. Aqui é acumular quando uma das pensões vai vir do INSS e a outra vai vir de um instituto militar. Tá? E pensões também decorrida de atividade... a pensão decorrida de atividade militar, de que trata os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência social ou do regime próprio. Mas aqui, Salomão, como é que eu posso acumular? Como é que eu entendo isso? Está muito complexo. Então, eu vou trazer para vocês aqui, o seguinte, vocês vão ver qual é o percentual e como é que vocês podem acumular em um desses 3 casos. Nas hipóteses das acumulações, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios. Ou seja, quando acumular agora, a regra não vai ser acumular 100%, vai ser acumular um integral e parcialmente o outro a que tem direito. E qual é esse percentual? 60% do valor que exceder a um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos, 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos, 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos e 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Atenção, gente, se o segundo benefício, o de menor valor, for de até um salário mínimo, os dois podem se acumular integralmente. Tá? E esses percentuais eles são progressivos e não se acumulam. Para facilitar,
imagine a contagem assim, em que o salário mínimo seja no valor de R$ 1.000, só para facilitar a conta. Então, imagine que é R$ 1.000 o salário mínimo, tá? E que Elvira já era aposentada e recebia R$ 6.000. Então, ela já tem uma aposentadoria de R$ 6.000. Aí agora o marido falece, tá? Nesse caso, Elvira, ela continua recebendo R$ 6.000, tá? E vai receber um valor proporcional da pensão que ela tem direito, caso o valor da pensão seja inferior ao valor da aposentadoria que ela recebe, por exemplo. Então, eu posso acumular pensão e aposentadoria, eu posso acumular pensão com pensão, desde que de regimes diferentes ou desde que permitida a acumulação constitucionalmente, e eu posso acumular pensão quando é de um regime geral com um regime militar. Joia? Como é que fica isso? Imagine aqui que o valor total da pensão é de R$ 5.000, sendo o salário mínimo, nesse nosso exemplo, de 1.000, para facilitar a conta. Esse valor ele será a base de cálculo para a gente saber qual vai ser a renda mensal inicial. RMI é o valor efetivo que será pago a título de pensão. Basta a gente dividir o valor total da pensão, tá, pelo salário mínimo vigente. No nosso exemplo, R$ 5.000 dividido por 1.000, a gente vai ter 5 blocos aqui, 5 lotes de um salário mínimo, que serão pagos da seguinte forma. Até os primeiros R$ 1.000, ou seja, até o primeiro salário mínimo, é 100% que a pessoa recebe. Entre o primeiro e o segundo, só recebe 60%. Entre o primeiro e o segundo, somando o valor, tá? Entre o segundo e o terceiro salário mínimo desse bloquinho que a gente dividiu, R$ 400. Entre o terceiro e o quarto, R$ 200. E o quinto, o bloquinho, 5%. Então, eu dividi o salário, o valor da pensão, pela quantidade dividir pelo salário mínimo vigente. No nosso caso aqui, R$ 1.000 do exemplo. Então, você tem 5 blocos de R$ 1.000. O primeiro bloco eu recebo integral, do segundo bloco eu recebo apenas 60%, do terceiro bloco 40%, do quarto bloco eu recebo 20%, e do quinto bloco em diante só 10%. Então, o valor total dessa aposentadoria, que antes da reforma da Previdência seria de R$ 5.000, foi reduzida para R$ 2.300, pessoal. Você vê que o baque é grande, tá? Esse valor ele pode ser revisto a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão da alteração do valor de algum benefício que ele recebe. E essas restrições previstas não serão aplicadas se o direito aos benefícios foi adquirido antes da reforma da Previdência. Ou seja, essa sistemática só se aplica para mortes, óbitos, desaparecimentos, morte presumida, que ocorreram a partir de 13 de novembro de 2019. Tá? Então, as regras sobre a acumulação previstas neste artigo na legislação vigente entra na data de entrada em vigor da emenda constitucional, podem ser alteradas a qualquer momento. Então, isso está previsto dessa forma, sim. No futuro pode vir uma lei e mudar, tá? Então, aqui eu deixo o meu muito obrigado. Aqui são os meus contatos. A gente vai passar agora para as perguntas e respostas. Eu tentei condensar, eu sei que é muito conteúdo, né? Mas é isso. E como eu sempre digo para os meus alunos, quem tem fé não precisa de sorte. É muito conteúdo, mas vai dar certo, tá? É só voltar, estudar. Da primeira vista pode dar uma impactada, né, doutora Flávia? Porque é muito detalhe. Mas depois você vê que é fácil. Bem assim, professor Salomão, bem assim. Muito obrigada, sua presença muito nos honra. Assim, são muitas informações, mas informações importantíssimas, né? Depois o senhor vai ter acesso aqui, né, aos comentários, né? As pessoas estão aqui dizendo, né, que pensão por morte é um dos assuntos de extrema importância, e muitas vezes precisa ser comprovada a questão da união estável, né? Então, a gente já tem aqui também mais uma situação ligada, né, à pensão por morte, né? Então, nem todas as pessoas que chegam na Previdência para buscar a pensão por morte são casadas, né? Inclusive, eu queria dividir aqui com o nosso público que esse evento, né, essa jornada, ela foi pensada em razão de uma demanda do próprio núcleo, porque nós estamos, infelizmente, né, nesse momento de pandemia, e chegamos até a perder alguns assistidos, algumas pessoas que perderam seus familiares, e eles nos buscam no sentido de informações, né,
como que eu devo proceder, como eu faço o meu requerimento, e se for indeferido, eu tenho direito, não tenho direito. E aí, professor, até assim, né, eu vou fazer aqui uma pergunta, né, é mito ou verdade, né, que eu não posso cumular a pensão com a aposentadoria? Me diz aí, professor, é mito ou verdade? Pode sim, pode acumular. Mas aí tem que observar esses detalhes que eu acabei de falar. Você pode acumular pensão com aposentadoria, mas você vai ficar com o valor integral do benefício maior, ou seja, se a sua aposentadoria é maior do que o valor da pensão, você permanece recebendo a sua aposentadoria no valor integral. Uhum. E a pensão ela vai ser paga em um percentual a depender do valor que ela tenha. Por exemplo, ela vai ser paga integral se ela for de até um salário mínimo. Se ela variar entre um salário mínimo e 2 salários mínimos, ela vai ter um percentual de 60% desse segundo lote. O primeiro lote é sempre o salário mínimo, aí a gente vai fazendo uma gradação. Preenchi o primeiro lote, enchi o primeiro lote, salário mínimo. Tenho agora o segundo lote, vou preencher ele até o segundo. Esse segundo lote aqui, o valor de R$ 1.101, R$ 1.100,01, tá? Até mais R$ 1.100 nesse segundo lote, eu vou receber um percentual. Então, você não vai poder acumular recebendo de forma integral, tá? A aposentadoria que você já recebe numa eventual pensão por morte, salvo se a sua pensão por morte for no valor de um salário mínimo. Uhum. Professor, tem uma pergunta que me chegou aqui. Quando a pensão por morte ela é indeferida, né, no âmbito administrativo, né, vale a pena o recurso, vale a pena judicializar, ou ainda ela pergunta aqui, ou é realmente necessário recorrer administrativamente, esgotar a via administrativa para só então levar à justiça essa questão? Olha, não é necessário você esgotar a via administrativa, não. A partir do primeiro indeferimento, você já pode ingressar com ação judicial. Só que a via administrativa, em regra, vai ser mais rápida do que o judicial para você ter a concessão desse benefício. Mesmo o recurso demorando um pouquinho, ele normalmente sai antes da via judicial e você consegue reverter muitos casos, por exemplo, de comprovação de união estável, de comprovação de qualidade de segurado, administrativamente. Então, se você que está nos ouvindo aí é da prática previdenciária, se você atua como previdenciarista, a orientação é ingressar com um novo pedido administrativamente. Tá? Até porque pode cair na mão de um outro servidor que tem um entendimento diferente do que aquele primeiro que atendeu ali aquele caso. Né? Agora, tem situações que a via judicial, por exemplo, quando é negado porque depende ali de uma perícia médica e não considerou o segurado como inválido, por exemplo. Nesses casos que depende de entendimento médico, aí é mais vantajoso ingressar diretamente judicialmente, porque vai ser mais rápido, tem chance de ser mais rápido e tem chance maior de ser concedido. E administrativamente não vai reformar, né? Raramente reforma-se quando é um caso de indeferimento por motivo de perícia médica. Uhum. Nós temos aqui, né, comentários que essa dúvida é muito frequente, né, em relação a prosseguir ou não, né, na esfera administrativa ou dar sequência na esfera judicial. Chegou uma pergunta, inclusive aqui pelo Zap, e por isso é que não posto na tela nesse momento, professor, com relação a menor que recebe pensionamento, né, de pai, genitor falecido. Se ele teria direito de receber por isso é que a gente não está conseguindo postar aqui, professor. Tenho até aqui o grupo que está conosco, uma informação apareceu na tela, eu não estou com um problema técnico, não consigo postar essas questões. Mas, enfim, retomando, esse menor, né, que recebe pensão pelo falecimento do pai. Primeira questão, atingindo a maioridade, ele perde? E como o senhor trouxe na sua fala essa questão da pensão alimentícia, né? Tem estou cursando aqui o ensino superior, eu tenho direito de manter o pensionamento, o recebimento da pensão por morte? Então, na verdade, são duas questões aqui.
Ó, a pensão ela cessa para o menor de idade quando ele alcança 21 anos. A maioridade previdenciária é aos 21. Alcançou 21 anos, só tem uma possibilidade dele permanecer recebendo benefício, é ele ser inválido, tá? Ou ele ter alguma deficiência mental, intelectual ou alguma deficiência grave. Se não é uma dessas situações, se, por exemplo, ele só fez 21 anos, está na faculdade, vai ser negado, tá? E aí o benefício não é mantido mais pelo INSS. Uhum. Aliás, muito importante essa colocação, né, professor, com relação à maioridade com 21, né, para o direito previdenciário, né? Porque o leigo diz, ué, mas com 18 anos não é a maioridade, então até os 21 eu recebo esse valor, né? Então cria essa confusão aí, né? Professor, nós já estamos aqui no avançado da hora, e vou me comprometer aqui, né, com aqueles que estão conosco, né, de encaminhar, no link na descrição do vídeo, tem o contato do professor Salomão, tenho certeza, né, que vocês todos vão passar a seguir o professor Salomão, porque tem muito conteúdo de valor, muito conteúdo importante, né? Aliás, esse trabalho que o senhor faz é um trabalho excepcional, professor, né? Traz muita ajuda, né? Eu já tinha dito aqui que eu tenho um carinho muito grande pelos meus colegas previdenciaristas, porque, muito embora não seja previdenciarista, né, a grande parte dos clientes dos advogados previdenciaristas são pessoas que estão vivendo uma situação de vulnerabilidade, né? E algumas, me arrisco até dizer, de miserabilidade, não é mesmo, professor? Que dependem desses valores, né? Então, vou agradecer aqui a presença, registrar também a presença de docentes, dos nossos alunos, de todo o público que nos acompanhou durante essa semana. Muito obrigada, professor, e já antecipa o convite, né, para que o senhor possa estar conosco, né, quando tudo passar, de forma presencial. Mas até lá, espero contar novamente com o professor Salomão aqui, junto ao Núcleo de Atendimento ao Idoso, junto à Universidade Católica de Petrópolis. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês também. Segue a gente lá no Instagram, no YouTube. Não se esquece, quem tem fé não precisa de sorte. Vamos junto aí. Isso. E deixa eu só fazer um alerta aqui. Nós temos mais um link, né? Aqueles, peço que vocês permaneçam conosco, podem acessar pelo YouTube. Nós seguiríamos na sequência, mas tivemos um problema técnico, já tem um novo link. É só vocês acessarem o novo link e nós agora vamos para a segunda atividade do dia, né? E estaremos com elas previdenciaristas, né? Então, estamos com as nossas colegas previdenciaristas, doutora Gisele, doutora Kátia e doutora Flávia Alvim. Então, aguardo vocês agora no próximo link, próxima palestra. Obrigada, professor. Até! Até mais!